Mudanças hormonais na pandemia. Este é o tema da Live da Tarde. Agora, ao vivo, com Fábio Parpinelli e a ginecologista e obstetra, doutora Carolina Cursi. Pois é, né, gente? Olha só que assunto interessante. Você já pode e deve fazer a sua pergunta, tá bom? Ó, é muito fácil. Aqui embaixo, ou do ladinho, se você estiver aí, na sua Smart TV, de repente, ou no seu iPad, você já sabe, né? Tem ali o bate-papo, você escreve a sua pergunta e eu faço para nossa convidada. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez à nossa Live da Tarde, falando sobre um tema bastante importante nesse mês de junho, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde, quero te agradecer a oportunidade da gente estar conversando de um assunto tão importante, né, que a gente acaba não valorizando, mas nós sabemos a importância daí dessa convivência que a gente aumentou nesse período de quarentena, ficar em casa, né? Pois então, é. Primeiro, parabéns pelo tema, porque falar de hormônios, né? Já que a gente sempre é um indivíduo da interrogação, né? Mulher e suas alterações hormonais. Então, muito boa escolha de tema, eu agradeço o convite, quero deixar meu boa tarde para todos os seus seguidores. E que a gente consiga fazer uma live excelente e muito legal para as suas telespectadoras. Pois é, você sabe que eu moro com duas, né? E não é fácil. Quando tem duas em TPM, doutora do céu, eu fico louco. Eu fico doidinho. Agora, conta pra gente, como é que acontece essa alteração hormonal? E ela fica intensificada mesmo nessa época? O que a gente precisa entender um pouquinho e desmistificar é essa questão da TPM, tá, né? Então, TPM, a sigla é tensão pré-menstrual, né? Então, são aqueles sintomas que aparecem por volta de 7 a 11 dias antes da menstruação. E quando a mulher menstrua, os sintomas têm que acabar. Não vale essa alteração toda aí todos os dias durante a pandemia, tá? Então, a TPM, por definição, é isso. É você apresentar os sintomas antes de menstruar. E quando menstrua, Fábio, as suas mulheres têm que voltar ao basal, hein? À normalidade aí, tá? Não vale ser todos os dias, tá? Tá. Não, tudo bem. Não é que é todos os dias, não. É que quando entra nesse período é mais complicado. Você sabe que eu estava falando agora há pouco, antes de começar com a Simone, justamente sobre isso, né? A gente percebeu que, por causa da tensão, muitas das vezes, que nós estamos vivendo na questão da pandemia, porque parece que não, né? Mas as mulheres que me assistem vão concordar comigo nesse momento. Parece que também duplicou ou triplicou, às vezes, a carga de responsabilidade da mulher, porque a mulher que trabalha fora, por exemplo, que está em home office, ela acaba cuidando da casa, cuidando dos filhos, o home office, quer dizer, a responsabilidade toda num ambiente só. E isso tende vamos dizer assim, a fazer com que as mulheres fiquem mais tensas, mais estressadas e pode piorar um pouquinho a situação de TPM. É verdade isso, doutora? É verdade. Porque o que a gente sabe? Todo esse estresse, essa agitação, toda essa alteração que a gente está passando, a gente pode alterar os hormônios e principalmente pode ter uma alteração de prolactina. Uhum. E aí você vai começar a ter os ciclos anovulatórios. Então a mulher ela não cicla como um reloginho como antes. Então ela pode realmente ter essa alteração hormonal que vai estar atrapalhando a questão da menstruação dela, do ciclo dela. Então todo esse estresse está correto. Tem mesmo essa questão de alteração, então em épocas de pandemia, quanto mais a gente puder se dedicar, nem que seja um pouquinho por dia, para estar cuidando de todo esse estresse, esses sentimentos aí, e a gente tentar ficar mais normalizado possível, né? Então é importante sim, pode ter essa alteração. O que vai mudar é muito como a paciente está no ambiente dela, né? Então eu não consigo te quantificar se dobra, se triplica, né? Então isso é importante. Que altera e muito. Ainda mais se ela não tiver um ambiente acolhedor, ainda mais se ela não tiver como lidar com todos esses estresses. E para as pacientes que têm alteração da tireoide, ainda pode mais ainda
está somando as alterações, e a tireoide é uma patologia frequente na mulher e que pode ainda piorar essa questão da TPM dela. Entendi. Uma coisa que eu queria perguntar com relação às adolescentes, porque agora as mulheres, as meninas, né, estão entrando cada vez mais cedo com a menstruação, né? Eu vejo isso não só pela minha filha, mas pelas amigas dela também, que têm vindo cada vez mais cedo. Elas também sofrem dessa alteração hormonal nesse período de pandemia? Sofrem, imagina, né? Ela é uma menina, está começando a desenvolver os caracteres sexuais, então as mamas, os pelos, então ela está começando a desenvolver. Aí de repente ela sai daquele estado criança e de repente ela se vê menstruada, a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. De repente ela não pode mais ir para a escolinha, de repente ela não consegue mais ter as mesmas encontros com as amiguinhas. E o que a gente acaba? A gente sempre acaba subjugando. Talvez aquela alteração para aquela adolescente foi muito importante e ela não está sabendo como lidar. Então todo esse estresse que gera na adolescente, com certeza também vai influenciar na TPM dela. Agora, no inverso, quem está na menopausa também, então, creio eu, que deva sofrer esse tipo de alteração, né? Aliás, a menopausa, ela também faz essa mudança se intensificar um pouco mais? Então, na menopausa, aí o pensamento, Fábio, é um pouquinho diferente. Tá. Porque por que a mulher tem TPM? Porque a gente tem uma variação hormonal. Então, numa época do ciclo, os primeiros dias a gente está na base de um hormônio, no final a gente está na base de um outro hormônio, que é a metade do ciclo. Como é que é na menopausa? Na menopausa, a mulher não tem mais essa variação. Então, na menopausa, é a baixa que ele fica quase todos os dias de hormônio. Então, por isso, falar em TPM para a mulher que está na menopausa é um pouco mais complicado, porque ela não tem menstruação. A menopausa, por definição, é 1 ano sem nenhuma menstruação. O que acontece na menopausa é a baixa do estrogênio, os hormônios femininos vão ficar mais baixos, isso é fisiológico, isso é esperado. A tireoide piora nessa fase e aí os sintomas começam a se somar. Então, assim, é muito mais frequente uma paciente que tenha na menopausa a questão de depressão, questão de uma tristeza, questão de labilidade emocional. Mas daí o dela, a gente precisa ajudá-la controlando a tireoide, controlando os hormônios, dando hormônios para ela voltar a ter hormônio. O problema é que a mulher na menopausa, ela fica com o hormônio baixo todos os dias. Entendi. Ela não tem uma reposição hormonal suficiente que mantenha ela no que seria o ciclo da normalidade, vamos dizer assim, é isso? Isso, porque, por exemplo, a mulher, não na menopausa, ela faz um ciclo de estrogênio e progesterona, estrogênio e progesterona. Na menopausa, cai demais os níveis. E aí a gente repõe para a mulher o estrogênio e 14 dias de progesterona, estrogênio e 14 dias de progesterona. E aí você vê que essa paciente volta a se sentir melhor, diminui a insônia, diminui a labilidade emocional, diminui até as dores que ela sente. Porque, eu não sei se você sabe, mas são mais de 300 sintomas para TPM. 300? Meu Deus do céu! Então a gente vai ter que, atenção homens, vamos ter que entender muito mais as mulheres, principalmente nessa época, porque não é brincadeira, né? Ô doutora, existe algum tipo de alimentação que eu posso, por exemplo, agregar, né? Além, claro, dos medicamentos, eu sei que você consegue repor, faz um estudo da pessoa especificamente e você põe as reposições que são necessárias. Mas a alimentação, por exemplo, quem está em casa e está nos acompanhando, tem alguma coisa que, dependendo da idade, evidentemente, a pessoa pode melhorar na sua alimentação e evitar esses níveis muito desequilibrados, né, no organismo? O que a gente pede, por exemplo, assim, primeiro a gente precisa entender qual é o tipo de TPM que essa paciente está apresentando, né? A TPM tem vários tipos, Fábio. Então, você tem aquelas que têm alteração de ansiedade, de depressão. Essa é um tipo de TPM. Você tem outro tipo de TPM que é de compulsão, sabe? Se a sua esposa,
se a sua filha falar assim, pai, eu preciso comer chocolate, porque senão eu vou enlouquecer. Sim. Aí você já fala, meu Deus, ela está entrando no período dela. Então, esse é um tipo de TPM que a gente chama de compulsão, né? Então, a paciente, ela tem algum desejo, né? A gente tem o tipo de TPM que é do inchaço, né? Então, a gente fala assim, são aquelas pacientes que falam, ai, porque menstruar eu engordo, porque eu fico inchada, porque minha calça jeans não fecha. Isso é normal. Mas a alteração é só 700 gramas, tá? Porque depois que menstrua, diminui esse peso. Não é um peso assim, 2 quilos por mês, tá? Não é nada disso, é só uma retenção hídrica. Essa paciente a gente orienta, por exemplo, tomar mais água. Então, assim, cada sintoma de TPM, cada conjuntinho de síndrome, por isso que a gente chama de síndrome da TPM, né? Porque são vários sintomas. A gente vai poder orientar a paciente de uma melhor maneira de um tratamento natural. Eu sou muito a favor de tratamentos naturais, para que seja mais fácil, para que a gente possa fazer todos os dias, né? Então, para TPM, por exemplo, se eu ficar insistindo muito em açúcar, eu pioro esse meu quadro, né? Então, assim, o que a gente fala é, para com os carboidratos. Eu não estou falando para fazer uma dieta absurda, tirar carboidrato total, aquela no carb, não é nada disso. É para a gente fazer uma substituição saudável, Fábio. Sai o carboidrato de farinha branca e entra o carboidrato de farinha integral, né? Então você se sente melhor, você vai ter fibras, você melhora a parte intestinal, você tira aquele processo inflamatório que a paciente está no organismo, então ela vai se sentir melhor. Para as pacientes da menopausa, a gente dá umas outras alimentações, onde a gente coloca a questão de soja, questão de outros alimentos que podem tentar ajudá-las nos sintomas de menopausa. O problema é o seguinte, Fábio, os estudos provam o quê? Que a concentração, por exemplo, de um chá de amora para tirar os calores é muito alta. Então, às vezes, você tem que mandar manipular esse chá, porque você não vai conseguir aquela melhora que você quer só com a alimentação. Entendeu? Você consegue melhorar num contexto. Mas eu acho que é muita responsabilidade para a gente falar pro chá de amora, para cuidar dos calores da paciente, porque teria que ela tomar todos os dias de alta concentração para poder ajudá-la. Entendeu? Mas a soja, e o grande problema das mulheres é o seguinte, elas deixam para tomar esse cuidado com a alimentação quando ela já está na menopausa. Ok, entendi. E a gente ouve falar muito da prímula. A prímula realmente é eficaz também? O óleo de prímula é bem bacana, eu gosto bastante da vitamina E junto, porque ajuda nessa questão da TPM, né? Então, assim, isso tem muita coisa bacana que a gente pode fazer, que é fitoterápico e que ajuda a paciente a passar por essa fase bem melhor, se sentindo bem. O problema é que a gente não pode só apoiar o tratamento num tripé. Então, a gente precisa ter bons exercícios, né? Se manter ativo. Por que se manter ativo? Para eu deixar a minha taxa de metabolismo basal alta, eu vou estar com endorfinas, vou liberar noradrenalina, então eu vou estar me sentindo bem, né? Isso é bem melhor do que ficar tomando remédio, né? Então isso é importante. Aí chega a pandemia, eu não posso fazer exercício. Tenho que fazer exercício em casa, num lugar pequeno, aí começa a dar preguiça, eu quero ficar no sofá. Então, isso que é o importante, a gente precisa fazer o que você está fazendo, né? Conscientizar, conversar abertamente, trazer informações, e isso tem que ser todo dia, né? Sim. Eu não posso achar que eu vou tomar óleo de prímula uma vez por semana, 2 vezes, e vou conseguir um resultado legal. Por que é importante a gente orientar isso, Fábio? Para não gerar uma questão de insatisfação do tratamento. Então as pacientes acham que, eu vou tomar, daí você pergunta para elas assim, mas tomou direitinho? Todos os dias? Não, eu pulei terça, daí eu fui lembrar na sexta, não, doutora, mas já tem 4 dias que eu tô tomando certinho. E aí elas querem uma mudança que eu não vou conseguir com 4 dias. Então, quando você explica para sua paciente a importância dela aderir ao tratamento, tomar todos os dias, tem vários medicamentos, sabe, que a gente pode fazer só 14 dias, que é perto ali da TPM.
e a paciente se sentir bem, ver uma melhora da TPM. Então, isso eu acho que é super legal, né? A gente incentivar ela a se conscientizar. E o mais importante, todas falam de TPM, né? Não é? Todas as mulheres falam? Todas. Mas descreve para mim os seus sintomas de TPM. Eu tô na consulta, homem? Elas não sabem. Eu não sei, mas eu tenho TPM? Mas elas falam, eu tenho TPM. Aí elas estão na consulta, eu pergunto assim para elas, Fábio, fala para mim, quando é que vem os sintomas? Cara de paisagem. Então, doutora, mas eu acho que é TPM, porque eu estava irritada. Mas tem outras coisas que dão irritação, né? Entendi. Então a gente até orienta, a Sociedade Americana de Psiquiatria também, TPM é uma doença que está há pouco tempo no CID-10. De curiosidade, nos Estados Unidos eles não queriam colocar no CID-10 porque as feministas achavam que iam ter dificuldade até para contratar as mulheres. Porque passaria a ser uma doença de afastamento, né? Entendi. Então isso é importante a gente explicar. Então eu falo para as pacientes assim, sigam as orientações. E a orientação é, anote os seus sintomas. Então, anote a sua menstruação, a data da menstruação e vai anotando. Olha, esse dia eu comecei com uma tristeza. Nossa, esse dia eu nem estava esperando, não estava com vontade de comer chocolate. De repente começou a bater vontade. Mas anota. E anota o que você estava vivendo naquele dia. Porque se eu não estou na fase da minha TPM e de repente o meu namorado briga comigo e de repente eu discuto com a minha amiga ou eu não vou bem na prova, e aí o que eu vou querer? Eu vou querer algum acalanto, eu vou querer alguma compensação, eu vou querer alguma coisa para me agradar. E aí eu como chocolate, mas daí eu falo que era da TPM. Mas daí será que era TPM mesmo ou será que era algum sentimento que eu não consegui lidar? Então o que a gente orienta, por 3 meses seguidos, anote os sintomas. Tá sentindo mais inchada? Tá sentindo mais irritada? Tá com insônia? Como é que ficou a roupa? Alterou um pouquinho? Não dá para fechar a calça? Então isso é importante para a gente desmistificar. As meninas falam tanto de TPM, mas elas não observam como que é a TPM. Né? Porque acaba colocando no... Acaba ficando muito por baixo, né, os sintomas, porque ela não identifica quando que tem esse início da TPM. De repente ela pode até prevenir de alguma maneira, não é? Vamos a algumas perguntas aqui. Já tem o pessoal participando aqui do bate-papo. Eu queria, vocês que estão nas minhas outras redes sociais, por favor, lá no canal do YouTube, porque todo mundo assiste a gente espreiado, né? Cada um num lugar diferente, tem a sua rede social de preferência. Como nós estamos em rede, todo mundo assiste cada um num lugar. Mas vamos lá, se você estiver em qualquer uma das outras redes, vai lá no meu YouTube, que lá você pode colocar no bate-papo. Tem muita gente aqui, a Simone tá me falando, mandando pelo WhatsApp. Não mande as perguntas pelo WhatsApp, tá, gente? Coloca no bate-papo, que assim todo mundo pode participar. Ó, a Érica está com a gente aqui. Érica, deixa eu ver se eu falo o seu sobrenome certinho. Kuiek deve ser, né? Ou Kivek, é uma coisa assim. Ela tá dizendo assim, doutora, boa tarde. O estresse por conta da pandemia pode atrasar a menstruação e é possível ter pós-TPM? Então vamos lá. Sim, o estresse pode alterar, porque tem uma conexão lá no cérebro que vai alterar a questão da dopamina, que vai alterar a questão da prolactina. E se eu alterar os meus hormônios para cima, eu não vou ovular e o meu ciclo vai ficar mais longo, tá? Agora, uma pergunta muito importante que ela fez é: existe pós-TPM? Não existe, Fábio. Não existe pós-TPM, porque o próprio nome já fala tensão pré-menstrual. E isso é importante a gente diferenciar, porque vamos supor, quais são os sintomas que eu tenho antes desse período? Eu posso ter uma doença de base, vamos supor, eu estou tratando ansiedade, eu estou tratando depressão, e durante a TPM os meus sintomas pioram. E aí passa a menstruação e não muda os meus sintomas. Então essa sua depressão já é uma doença de base, entendeu? Então não existe pós-TPM.
tá? Então, se tiver algum sintoma que está incomodando essa paciente depois que ela menstrua, daí a gente precisa investigar outras patologias, tá? Tá, entendi. Nós temos aqui a pergunta da Sandra. Ela está perguntando, ela diz assim: doutora, eu sinto muitas cólicas quando eu estou de TPM. Porém, nessa pandemia, parecia que a minha barriga estava explodindo. Por que que isso aconteceu, esse aumento de dores abdominais? Vamos lá. Primeiro que a gente tem que observar o seguinte: cólica vem de vários processos. Então, primeiro é o processo inflamatório para que a gente menstrue. Para a gente poder menstruar, o útero contrai para mandar para fora o endométrio da nossa menstruação. Então, isso é o normal. O que acontece? Na pandemia, a gente está mais sensível, a gente está super preocupadas com várias coisas e o nosso limiar de dor, ele diminui. Então, aquilo que eu sentiria tranquilamente, essa cólica fica mais intensa, essa cólica fica mais difícil, não é qualquer cólicazinha, entendeu? Então, é por isso, é esse sintoma. Muito bem. A Antônia está nos acompanhando lá do Rio Grande do Sul. Beijo carinhoso pro povo de lá. Bom demais, hein? Acho que aí tá mais frio do que aqui, né? Ela tá falando que ela gosta de tomar muito chimarrão. Ela tá falando assim: doutora, o chimarrão faz bem ou mal pra TPM? Olha só. Nossa, que responsabilidade, né? Eu não sei. Eu nunca tomei chimarrão. Acho que eu tomei chimarrão uma vez na vida, gente. Acho que foi uma vez só. É bem forte, né? É uma erva muito forte, né? O que a gente fala é o seguinte: às vezes elas perguntam assim também, Fábio, colocar bolsa de água quente, tomar chá quente, sim. tomar leite quente, né? Então, assim, durante, melhora. O que acontece? O que a substância quente faz no nosso organismo, né? Ela vasodilata os vasos, né? Então, quando é quente, eu faço uma vasodilatação e o sangue passa mais frequentemente e consegue diminuir o processo inflamatório que está lá na pelve, tá? Então, não tem, assim, o efeito que você conseguiria com um chá quente é o mesmo efeito de um leite quente, que é o mesmo efeito de um café quente, é pela temperatura da substância. Entendi. A Luísa está nos acompanhando na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Ó, beijo, cara, eu estou morrendo de saudade. Aliás, um beijo para minha irmã também, Isabel, que está lá no Rio de Janeiro, está nos acompanhando agora. Tô com saudades também. Deixa passar tudo que a gente vai se ver aí, tá bom? Olha, a doutora, ela está perguntando o seguinte: existe algum medicamento para ajudar a regular essa alteração, doutora? Qual alteração? Hormonal? Existe. Alteração hormonal, né? Então, assim, se for alteração hormonal, existe. Tem vários medicamentos que a gente pode fazer, tanto a parte de fitoterápicos, que a gente pode pensar numa erva de São João, a gente tem várias medicações que a gente pode usar o psyllium, pode usar a passiflora, tem vários medicamentos que a gente pode tratar, mas a gente vai tratar os sintomas e não a causa, que é essa questão da variação hormonal. Quando eu desejo ter um controle melhor, aí vai ter que ser hormonioterapia, vai ter que tomar hormônio para melhorar, tá? Mas é o que eu sempre falo para as pacientes: a gente precisa respeitar o que essa paciente pensa sobre o tratamento dela. Porque se a paciente chega para mim e fala assim: olha, doutora Carol, eu não gosto de hormônio, eu não quero tomar hormônio, então a gente vai ter que ver o que ela pensa sobre hormônio, ver o que ela deseja do tratamento e investir em fitoterapia, nos exercícios, numa boa alimentação. Às vezes, muito está relacionado com intolerância alimentar e essa paciente fica com quadro de cólicas abdominais achando que é de TPM e é da parte intestinal, por exemplo. E isso é muito individual, a gente precisa testar os alimentos, a gente precisa avaliar esse diário alimentar e como que essa paciente se sente com cada alimento. Por isso que realmente é uma coisa bem individualizada. Entendi. Nós temos aqui a participação da Roberta, ela sempre está com a gente aqui. Ela fala que cada vez mais as nossas lives estão mais interessantes. Muito obrigado, a Roberta nos acompanha lá de Portugal. Beijo, carinhos pro povo português. Ela falou que lá já é tarde da noite, mas que ela não perde a nossa live da tarde, que lá é à noite. Então, boa noite para você aí, tá bom?
Ela está fazendo uma pergunta interessante. Ela fala assim: como estou distante, doutora, há muito tempo do Brasil, eu tenho o costume de comer feijoada. Por acaso o feijão intensifica as dores abdominais na TPM? Acontece o seguinte, depende muito como você faz esse seu feijão. Se a gente quer melhorar essa questão intestinal, a gente tem que deixar esse feijão de molho por mais de 24 horas, lava de novo e depois que a gente vai cozinhar. Então você está tentando reduzir esse efeito aí da parte do intestino, né? Esse seu inchaço que você vai sentir. Depois que você fizer isso, com certeza vai te melhorar. Aí você cozinha para feijoada e tudo mais. Amo a sua cidade, viu, Roberto? É muito bonito Portugal mesmo. Ah, é muito legal mesmo. E, inclusive, tem muita gente que está falando quando que o Fábio Parpinelli vai para lá. Em breve, hein? Em breve. Estamos esperando abrir as fronteiras aí, né, doutora? Agora não tem jeito, né? Tem que esperar. Agora não. Olha, a Josilene está nos acompanhando também e ela está perguntando se aqueles remedinhos antigases ajudam a melhorar a questão da tensão pré-menstrual. Eu acho que não, né? Não sei, existe alguma relação entre um tipo de dor subabdominal e outra, doutora? Ou não? Acho que não, né? O problema é que assim, o intestino está lá na nossa barriga, que está perto do nosso útero. Okay. Tá todo mundo lá. Tá. O que acontece? Com o processo inflamatório de dor, eu não tenho como falar para o meu organismo assim, vamos só doer o intestino. Eu fico com aquela indisposição. Tanto é que nós, ginecologistas, que acabamos fazendo os diagnósticos de intolerância alimentar, de cólicas intestinais, porque as pacientes vêm primeiro no ginecologista achando que é uma dor pélvica, que é uma dor do útero, e aí a gente investiga e fala para ela que não, que é da parte intestinal. Mas não tem uma correlação. Claro, se eu tiver um intestino funcionando bem, que não está tendo uma boa eliminação de flatos, que eu não estou acumulando, com certeza eu vou ter menos dor nesse abdômen. Entendi. Vamos a uma pergunta aqui muito interessante. Obrigado pela participação, pelo carinho. Quem está mandando para a gente aqui é a Olivia. Ela é aqui de São Paulo, capital. Ela está dizendo assim: doutora, estou trabalhando há muito tempo de home office, praticamente os 70 dias da quarentena. Passo muito tempo sentado, cerca de mais de 12 horas com pequenos intervalos. Isso pode piorar a situação da minha TPM? Ela diz que sente muitas dores. Então vamos lá. Primeiro que eu preciso te orientar, por favor, mulheres, a cada 2, 3 horinhas, a gente precisa ir no banheiro, porque a gente senão corre o risco de infecção urinária na mulher. Então não fique 12 horas sentada, por favor. A gente precisa se hidratar muito. Quanto mais eu me hidratar, mais a minha urina tem que ser clarinha, branquinha. E as mulheres têm essa facilidade de ter infecção urinária de repetição. Então, a primeira orientação que eu te falo é: levante mais vezes, vá para o banheiro, né? Para você poder manter essa sua bexiga sempre vazia, né? A gente não pode judiar da bexiga, isso é importante, tá? Essa questão de você ficar muito tempo sentada, o problema é que começa, se você não tiver numa postura muito certa, muito confortável, você vai começar com dores que tudo você vai achar que é da parte pélvica, né? Então você começa a ter dor muscular, você vai ter dor na lombar, que pode estar irradiando. Então assim, especificamente o fato de ficar sentado não te piora a TPM, mas todo esse estresse, essa sua dedicação, com certeza vai estar alterando a sua parte de TPM. Camila está com a gente aqui, ela está falando assim: boa tarde, Fábio, estou com saudades de você na TV. Eu também, mas calma, deixa passar a pandemia, a gente volta. Por enquanto, temos que fazer o distanciamento social, não tem jeito. A Camila está perguntando o seguinte, ela fala que ela gosta muito de tomar refrigerante. Ela está perguntando se o gás ou mesmo o açúcar que contém o refrigerante são prejudiciais para a TPM. Ela deve sentir muitas dores. Aliás, refrigerante, Camila, não é bom em nunca, né, doutora? É uma coisa que a gente poderia até tirar. Inclusive, o açúcar que se põe também em café ou outras bebidas tipo suco, né? Não é verdade? Então assim,
excelente orientação, né? Eu acho que refrigerante a gente tinha que abolir, né? Da nossa dieta, né? Mas aí as pacientes às vezes falam, mas eu sinto falta da água com gás. A água com gás você pode tomar, não tem problema. Até a nossa nutricionista aqui na clínica ensina bastante shots pra gente, do que a gente pode fazer, colocar um limãozinho na água com gás, né? Essa questão de você tirar o açúcar, Fábio, é excelente, né? O açúcar branco ele é muito prejudicial para a nossa saúde, mas é assim, importante mesmo a gente tentar zerar. A gente sabe que no início é difícil tirar o açúcar, mas tem várias dicas que a gente pode dar, como fazer um cafezinho com canela. Já tomou café com canela, Fábio? Nossa, café com canela? Como é que faz? Me ensina que eu quero saber. Na hora de você coar o café, você põe lá o seu pó, tá. Aí você põe 2 colherinhas de chá da canela em pó. Passa o café, normalmente. Para quem está começando a abandonar o açúcar, vai ser uma ajuda e tanto, é uma delícia. Só canela. Anotou aí, Simone? Fácil, hein? A Simone fez Eu vou fazer a cara da Simone, doutora. Foi assim, ó. Eu sei, Simone. Eu sei que todo mundo faz essa cara. Tá brava comigo. Mas dá um voto de confiança pro café com canela. Por favor. Vamos experimentar, então. Quando eu estiver coando, então, o café, lá no coador eu ponho a canela, é isso? No coador. Lá no coador. Você põe lá suas duas colheres, eu faço com 3 em casa, né? Eu ponho minhas 3 colheres, pega aquela colherzinha de mexer o café, pequenininha. Sei. Põe 2 colherzinhas daquela lá e passa o café. E fica um cheiro do café com a canela. Ai, já tô até sentindo. Fiquei com vontade agora. Eu vou fazer depois da live, não tem jeito. Olha, você vai adorar. Se você fizer, me marca que eu preciso do seu testemunho. Você vai gostar. Boa, vou marcar. Ó, tem uma pergunta muito interessante aqui. A Silvia está nos acompanhando. Coloquem da cidade de onde vocês estão falando, o estado ou o país, tá? Que a gente gosta aqui de saber a diversidade que vocês estão nos acompanhando aqui. Ela está perguntando se alterações na rotina implicam também nesses problemas que nós estamos comentando aqui de TPM. Por exemplo, ela diz aqui que ela tinha o costume de fazer exercícios pela manhã e ela não tem feito mais. Aliás, é bem difícil, né? As pessoas falam, faça exercícios em casa, mas tem gente que mora num apartamento muito pequeno, realmente fica muito difícil. E não pode usar a parte comum do condomínio ou academia que geralmente o condomínio tem, né, doutora? E aí, como é que fica essa situação? Essa alteração de rotina prejudica essa questão da TPM? É a Silvia, né? Isso. Perguntou. Então, Silvia, realmente prejudica, né? Eu também, assim como você, uma apaixonada por exercícios, né? Nada para fazer um halterofilismo nem nada disso, mas para manter a saúde em dia. Eu ia todos os dias fazer exercício. Eu também moro em apartamento, é difícil da gente estar fazendo exercício. Então, assim, vou te dar uma dica, tenta trocar pelo menos por yoga. Porque yoga é um espaço menor, é um espacinho menor, que você pode começar a tentar as práticas de meditação, porque o seu corpo tem várias mensagens que a gente fala assim, estou fazendo exercício todo dia. É aquela mensagem assim, estou dando atenção para o meu organismo, estou dando atenção para mim, né? Então, assim, é importante você tentar manter dentro da sua nova rotina aquele tempo que você fica com você. Então, eu entendo que os apartamentos aí, eu não estou conseguindo fazer, mas eu consegui pelo menos fazer um pouquinho de exercícios de yoga, principalmente de respiração, para conseguir o controle, ter uma respiração mais calma. Isso é uma boa dica. Tem uma pergunta aqui, da Neuza, que está nos acompanhando. Minas Gerais, beijo carinhoso para Minas Gerais. Ela está fazendo a seguinte pergunta: doutora, é normal as meninas não terem uma data certa para menstruar e a mudança hormonal piora nesse período? Esse período que ela deve estar falando aqui da pandemia, né? Vamos lá. Para as meninas, como é que é? Então, primeiro a gente vem todo com um desenvolvimento, né? Então, vai ter o desenvolvimento dos pelos pubianos, depois vão vir as mamas, né? Os pelos axilares, tem todo um desenvolvimento. Quando vem a menstruação, significa que teve o amadurecimento do eixo de produção hormonal. Só que o que acontece? No organismo da gente, a gente pode levar até 2 anos
para regularizar as minhas primeiras menstruações. Então as mães ficam desesperadas, vêm na consulta, olha, ela menstruou a primeira vez em outubro, depois em fevereiro, isso é normal, até quando que vai ficar? Então não precisa ficar preocupada, que para ela ciclar direitinho pode levar até 2 anos. Eu não estou falando que com menos não regula não, mas se tiver nessa bagunça, isso é normal. O que a gente tem que tomar cuidado é que, a depender da idade que vem a primeira menstruação, se essa menina já for ter relações sexuais, ela pode engravidar. Então, a partir do momento que ela teve a primeira menstruação, ela está pronta para engravidar. Entendeu? Porque daí ela vai ovular. Então, quem ovula pode engravidar. Mesmo que essa ovulação seja irregular, como a senhora está explicando, né? Exatamente. Por isso que as mães das adolescentes trazem as adolescentes para a gente conversar, ver se precisa entrar com anticoncepcional ou não, porque às vezes, tomem muito cuidado, às vezes, eu tive aqui no consultório uma adolescente que falou para mim que não ia fazer nenhum tratamento, porque ela tinha lido que quem tem tal patologia não ovula e quem não ovula não engravida. E eu falei, olha, você já tem vida sexual, então se você não está se protegendo, você acaba engravidando. Depois de 8 meses, ela voltou aqui no consultório chorando, porque ela tinha engravidado e não tinha ouvido e não tinha feito o tratamento. Então, o que pode acontecer é isso. Como elas não têm uma ovulação, né, ciclada de repente, então de repente ela pode ovular, e se ela teve relação, ela pode engravidar sim. Então, tomar cuidado, porque com todas essas alterações, se a menina não está se protegendo, ela pode engravidar na adolescência e aí fazer parte das 62% de gestações indesejadas que a gente tem na adolescência. Ok. A Pamela aqui de Jales, um beijo carinhoso para Jales, está perguntando: florais ajudam a melhorar a TPM? O tema não é TPM, mas virou, né, o tema do programa hoje, TPM. Doutora, e aí, florais? É que é um assunto que a gente, mulher, adora falar. Eu sei, vocês mulheres já gosta de falar. Mulher já gosta de falar. Você chama uma entrevistadora, uma que gosta de falar. Lógico que a gente ia acabar falando, não tem como. Tá certo. Vamos lá. Gosto muito de florais. Feito na dose certinha, com um bom terapeuta de florais. Gosto muito dos florais de bar e realmente pode ajudar. Principalmente se é uma paciente que a gente chama de virgem de tratamento. Não experimentou outros remédios, tá? Gosto bastante dos florais. Olha, a Nilmara está no nosso chat aqui. A Nilmara, ela é de Santos. Alô, Santos! Litoral Paulista, obrigado pelo carinho. Ela diz assim: doutora, tem dias que eu estou muito nervosa. Isso é normal? Eu estou fazendo para ver se eu melhoro. Acho que ela deve estar falando ou do floral ou daquela outra dica que a senhora deu, né? Mas um beijo, Nilmara. Obrigado pela sua participação. O nervosismo faz parte, doutora? Então, nervosismo pode vir tanto nessa questão da TPM, ou pode vir, eu não sei a idade dela, nessa questão da menopausa, né? Então a gente precisa entender o que ela já fez de tratamento, o que ela já tentou de tratamento, né? E a gente usar um pouquinho, aprender um pouquinho, né? Reconhecer, fazer um pouquinho de inteligência emocional, entender o que está gerando esse nervoso, será que compensa passar tanto nervoso, né? Então a gente precisa. E o bom que ela está fazendo, ela já está identificando um sentimento. Ela já identificou, estou nervosa. Então, quando a gente identifica, eu consigo lidar com as minhas emoções. Porque eu não fico tapando só com a peneira. Então, quando eu identifico um sentimento, eu consigo lidar com o sentimento. Estou nervosa. Mas estou nervosa, por que eu estou nervosa? Estou nervosa porque o arroz queimou. Mas será que compensa eu me descompensar por um arroz que queimou? Então, o importante é a gente reconhecer o sentimento e tentar trabalhar o que gerou esse sentimento. Olha só, a Marta, dá o tempo de mais uma, Simone? Dá, né? A Marta, ela está fazendo uma pergunta muito interessante aqui. Ela está falando qual que é a relação dessas mudanças hormonais que nós estamos conversando com a imunidade. E se uma mulher que está fragilizada, nesse sentido, pode ser mais suscetível a pegar o coronavírus? É assim, né? Então,
Alteração hormonal é um eixo da gente e imunidade é um outro eixo, né? Então, é as células de defesa, É claro que quem tem a imunidade comprometida, ao entrar em contato com um micro-organismo, por exemplo, o Covid-19, é claro que ele pode ter um quadro mais avançado até da doença, né? Então, por isso que se fala bastante, se alimentem direito, né? Durmam. Por que dormir? Isso é super importante, tanto na TPM quanto na pandemia. A questão do cortisol, como é que eu faço? Eu falo para o meu organismo, descansa. Agora está na hora de dormir, fígado fica tranquilo, pâncreas fica tranquilo, insulina não é para subir. Então, assim, eu preciso ter um conjunto de ações de exercício físico, boa dieta e o sono para eu estar com a minha imunidade boa. Caso eu não esteja fazendo tudo isso, o recomendado, vamos avaliar a sua dieta? Vamos ver o que a gente consegue colocar aí de frutas cítricas, frutas com alto valor de vitamina C. O que a gente consegue fazer para melhorar isso tudo? Então, isso que é importante. Hoje tem vários sucos, tem vários shots que podem ajudar a nossa imunidade. Não que vá bloquear eu desenvolver a doença, mas sim vai me ajudar na minha resposta à doença. Coisas diferentes, tá? Logo na pandemia, saiu bastante coisa assim, faça isso para aumentar a imunidade, use tal produto para aumentar a imunidade, tal shot resolve para a imunidade e você não terá o Covid. Não existe isso, Fábio. Existe um conjunto de atitudes que você deixa o seu organismo pronto para lutar contra qualquer infecção e não só o Covid-19. Entendi, bem esclarecido. Doutora, acabou o nosso tempo, mas eu quero agradecer muito a sua presença nessa tarde. Foi um papo incrível. Volte outras vezes, tá bom? Vou experimentar o café com canela já assim que acabar a nossa live. E vou fazer a Simone tomar e sem açúcar. Quero ver se ela vai tomar sem açúcar, né? Essa vai ser boa, viu? Olha, quero agradecer muito a sua presença. Queria que você deixasse os seus contatos. Tem muitas perguntas aqui, mas claro, não dá tempo. Quem quiser falar com a senhora, se tem um contato, as redes sociais, fica à vontade, tá bom? Obrigado por ter vindo. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer o convite. Que delícia de entrevista, muito assim, você sabe levar a entrevista. Obrigado. Tá de parabéns. Olha, muito legal essa energia. Parabéns, gratidão pelo convite, parabéns pela escolha do tema. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais fica uma coisa real e a gente pode ajudar suas telespectadoras, tá? Agradeço o carinho, agradeço todas as perguntas de várias partes aí do Brasil e de fora, então parabéns pelo seu sucesso. Que você continue assim, né? Obrigado. O céu é o limite. Então, muito legal o seu programa. Eu fico à disposição das suas telespectadoras pelo meu Instagram, que é o @DRA, que é a abreviação de doutora.carolinacursi. Tá? Lá tem o meu site, lá tem o meu telefone, então podem entrar em contato. Se ficou alguma dúvida, a gente conversa, a gente explica. E eu fico esperando você me marcar na sua experiência de café com canela. Olá, hein? Vou ficar esperando. Atenção, será que o café com canela do Fábio vai funcionar? Se eu não souber fazer, doutora, eu vou aí, a senhora faz pra mim, tá bom? Que aí vai ser melhor, porque a autora da receita é melhor. Obrigado mais uma vez, tá? Um bom final de tarde. O meu convite, então, pra você tomar o café com canela, traz a Simone que eu vou fazer ela gostar do café com canela. Essa eu quero ver. Olha, se tem uma coisa que mulher gosta de uma maneira geral, é chocolate. Isso não tem jeito, né? E um bom açúcar, né? Então, os docinhos, aqueles bolinhos que vão muito açúcar, ou alguma coisa do gênero. Aí não tem jeito, né? Mas assim, tem que dar aquela reduzida. Mulheres, por favor, né? Não vamos ficar muito cheinhas, que depois, para perder na academia, não vai ser fácil quando abrir, viu? Aí vocês vão ver o que é bom pra tosse, né? Não? Doutora, beijo carinhoso, muito obrigado pela presença, tá? Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau.